Fala pessoal, nós vamos ter uma aula de função afim e eu vou ensinar algumas coisas para vocês aí também, para ficar um pouquinho gravado. Então, primeiro eu começo a dizer que função, na verdade, principalmente a função afim do primeiro grau que nós vamos fazer, ela é essa daqui, ó, f de x igual a ax mais b. E o que é mais importante dessa função, pessoal, é justamente esses dois coeficientes aqui, o a e o b. O a ele tem um nome, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Então, coeficiente angular da reta. Ele te fala, na verdade, qual é a inclinação do gráfico, tá? Então esse cara aqui é o A. Já o B, ele é o coeficiente linear da reta. E ele te indica, na verdade, o ponto que o gráfico cruza o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá bom? Então, outra coisa, para ser função, vocês sabem que você tem, por exemplo, o domínio, e aí você tem o contradomínio, e para ser função, vamos supor que eu tenho 3 pontos aqui e 4 pontos aqui. Cada elemento do domínio tem que ligar uma única vez com alguém lá no contradomínio. Então, no caso, os 3 aqui se ligaram. Não importa que alguém ficou sem ligar lá, tá? Então, quem é o domínio? São os 3 pontos do A. Quem é o contradomínio? Os 4 pontos do B. E quem é o conjunto imagem? São só os que foram ligados lá no contradomínio, tá? No caso aqui, tem vários exemplos que podemos dar sobre funções do primeiro grau no cotidiano. Então, por exemplo, o salário de uma assistente financeira lá. Uma funcionária que ocupa o cargo de assistente financeiro de uma empresa recebe um valor fixo mensal de 3 mil. Repare o seguinte, essa parte fixa, né, que ele fala, ele não depende de X, de hora extra trabalhada. Então ele seria o B. O B é conhecido na matemática também como termo independente. Então, pode ver que aqui, ó, o estilo do gráfico que está aqui, ó, eu vou até colocar lá, ó, F de x, igual eu coloquei ali, ó, é igual ao a vezes o x mais o b. Ou seja, quem está fazendo o papel de b aqui é o 3 mil, que é um valor fixo, ele não depende de mais nada. Então essa pessoa, ela vai receber 3 mil mensal e 20 reais por hora extra trabalhada. Então, por isso que está 20 vezes x. O x aqui está fazendo o papel de hora extra. E o S de X quer dizer o salário em função das horas. Isso quer dizer que a função do primeiro grau, ela vai entrar em vários exemplos, tá? Então vamos supor que essa mulher aqui, ela trabalhou 10 horas extras, né, naquele mês. Então 10 horas. Então você vai calcular o S de 10. Ou seja, eu vou substituir o X por 10 horas. Isso aqui a gente chama de imagem. Então eu quero calcular qual é a imagem do ponto 10 na função S. E aí eu vou pegar exatamente a mesma função, 20. No lugar do x eu coloco o 10. Eu quero saber qual é o salário quando ele faz 10 horas extras. Então 3 mil é o fixo que ele já ganha. Então o salário que ele vai receber em função das 10 horas, 20 vezes 10 vai dar 200, e 200 mais o salário fixo de 3 mil. Então o salário dessa pessoa com 10 horas extras vai ser de 3.200. Ou seja, com uma função matemática eu consigo achar muita coisa do que ele está pedindo, tá? Então esse exemplo é da apostila. Então vamos para o exemplo 2 aí, ó. O exemplo 2 também da apostila, ele fala de uma situação muito corriqueira, que é uma corrida de táxi. Bem, por que ela é tranquilona? Porque o táxi, turma, quando hoje vocês são da época do Uber, mas o táxi, na verdade,
Assim que você entra no táxi, você paga um valor fixo, é o que eles chamam de bandeirada. Então, só de entrar no táxi você já tem um valor fixo. No caso, ele está perguntando qual o preço da corrida de 15 km, né? Supondo que o valor da bandeirada seja 4,5. Ou seja, vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar f de x ou eu posso colocar y. Então, turma, 4,5 é o valor que você paga só de entrar no táxi, só da bandeirada. E o preço por quilômetro rodado é 1,75. Então, mais 1,75x. Bem, aqui nós vamos fazer uma analogia. Eu tinha feito que a fórmula era y igual a ax mais b, onde o a era o coeficiente angular e o b era o coeficiente linear da reta. Pois bem, na verdade, esse a, ele sempre vai estar perto do x. Então, ele aqui, ó. Aqui é o a. E o b é sempre o que não tem x. É conhecido como termo independente. Então, este cara aqui é o b. Então, eu acabei de definir quem é o meu coeficiente angular e quem é o meu coeficiente linear. E eu estava vendo no capítulo que isso vai ser perguntado em alguns momentos. Então, toda vez que ele te perguntar quem é o coeficiente angular, turma, coeficiente angular é quem está do lado do x, tá bom? E coeficiente linear é aquele que não tem x. Eu acabei de fazer o exemplo aqui do táxi e de uma forma que o primeiro não seja a. Ou seja, não tem ordem. Então o a e o b não tem ordem. Não é porque apareceu y igual a x mais b ali em cima que eu coloquei que vai ter uma ordem. Não tem. Então o a, que é o coeficiente angular, ele sempre está perto do x. E o b, que é o coeficiente linear, ele não tem x. Ele é conhecido como termo independente. E aí vocês reparem que ele colocou a fórmula aqui e ele acabou de estabelecer para vocês a relação matemática que fala do preço de uma corrida. Bem, no caso da situação 3, desculpem, perímetro de um pentágono. Pentágono é um polígono de 5 lados, entendeu? Irregular quer dizer que ele tem 5 lados de mesma medida e 5 ângulos internos também igual. Ele está, na verdade, pedindo uma tabela, né, onde ele coloca os lados do pentágono em centímetros e te fala o perímetro. Olha, pessoal, a fórmula do perímetro em função de L, né, que está até ali já, ó, né, que eu só vou reproduzir. Turma, é a soma dos lados, é L mais L mais L mais L 5 vezes. Então ele simplesmente colocou 5 vezes L. E aí, se o L for 2, 5 vezes 2 é 10. Se o L for 4, 5 vezes 4 é 20. Ou seja, você só vai multiplicar os 5 lados, né, pelo valor do lado de um lado. Então, essa aí, no caso, é uma fórmula da função do perímetro em função do número de lados. Então vamos para o outro slide aí. Aqui é o que eu disse, ele vai te fazer perguntas lá no Geek, ele vai te dar a fórmula, né, que é uma função afim, e ele fala aqui, ó, denomina-se função afim toda função dos reais nos reais, definida por f de x igual a mais b. Exatamente o que eu estou colocando para vocês. Com a e b pertencentes aos reais, ou seja, eles fazem parte desse conjunto numérico aqui. E sendo a e b coeficientes da função. Eu já disse o nome, o a se chama coeficiente angular e o b se chama coeficiente linear. E, turma, o a sempre está perto do x, então está aqui, ó, ele identificou, o a vale 2. E quem é o b? O b é 3, ele não depende do x. Ah, ele sempre vai colocar f de x? Não, ele pode colocar o nome que ele quiser em função de x. No caso, essa aqui, g de x é igual a x sobre 5 menos 1. Aí ele te pergunta quem é o a. O a, turma, é 1 sobre 5. Porque na frente desse x aqui tem o número 1. E lembre-se, o coeficiente angular é aquele que está multiplicando o x. E o coeficiente linear, que é o b, é aquele que não tem x. O último exemplo, menos 4x mais π. Então, quem é o a? Menos 4, é ele que está multiplicando o x. E o π é o coeficiente linear, porque ele não depende do x. Então, dá para vocês perceberem que só de olhar uma função para você ver quem é o a e quem é o b, é fácil. O a é sempre aquele número que, como diz a própria fórmula, está do lado do x, tá bom? E o b é sempre aquele número que não tem x, ou seja, termo independente. Então, vamos colocar mais
uma parte da apostila. Bem, essa parte interessante chama-se valor numérico. Na verdade, quando vocês estavam no 9º ano, tá? No 8º ano talvez, independente do colégio que estudaram, mas eu posso falar com propriedade do Colégio Novo Ideal, vocês aprenderam o valor numérico do polinômio. Era só você fazer o que? A substituição do valor que ele queria, entendeu? E calcular. Então, por exemplo, ó, o valor numérico de uma função, ele tirar o valor de x e tirar o valor de b também, né? No caso aqui ele te dá a função, então lá f de x igual a menos x mais 6. Aí ele pede para você calcular o f de 1. Então isso daqui, pessoal, é a imagem do ponto 1. Então quer dizer que aqui, ó, dentro do parênteses não era o x que estava? Isso quer dizer que em todos os lugares que tiver x agora, você vai colocar o número 1. Então o que você está calculando? A imagem do ponto 1. Aí você coloca menos 1 mais 6, certo? E aí vai dar 5, certo? Porque o 6, 1 vezes menos 1 é menos 1. E menos 1 com mais 6, você subtrai e conserva o sinal do maior. O f de 2, você vai colocar o menos 1, que é fórmula, porque quando não tem nada aqui é o menos 1. É menos 1 vezes x. Como o x é menos 2, então menos 1 vezes menos 2 mais 6. Aqui menos com menos vai dar mais. Então vai dar mais 2 mais 6 dá 8. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu invente esta função aqui, ó. F de x igual a 3x mais menos 1, vai. E aí eu peço para vocês, olha, eu quero que você calcule o f de 0. O que você vai fazer? Aonde for x, você coloca 0. E aí você pode dar essa resposta assim, ó. Que o f de 0, aí no caso aqui você calculando vai dar menos 1. Um outro exemplo, calcula, por exemplo, o f de 10. Então você vai no lugar do x para colocar o 10. O resto você copia exatamente como era. E aí você resolve mentalmente. 3 vezes 10 é 30, menos 1 dá 29. Isto quer dizer que o f de 10 tem o valor de y igual a 29, ok? Então eu acabei de dar aí uns exemplos sobre imagem da função. Ou simplesmente como ele colocou, valor numérico de uma função afim. E aí nós vamos num exercício bem fácil, por sinal, vamos fazer ele com calma. O preço de uma mercadoria é calculado em função do custo de produção. Para cada peça produzida, cobram-se R$ 2,50 mais o dobro do preço de custo. Ou seja, presta atenção, isso aqui é o valor fixo. Então, o meu 2,50 ele não pode estar com nenhum C. Ele tem que estar sozinho. Então, essa é a alternativa aqui, ó, porque ó, esse aqui tá errado, ele tá com C, ele tá com C, ele tá com C. A única que ele não está com C, ele cobra 2,5 mais o dobro do preço de custo. Tá aqui, ó, 2,5 mais o dobro do preço de custo. Então esse exercício hiper fácil. Vocês têm que aprender a fazer a leitura do enunciado, interpretação muito boa para vocês poderem matar a pau esses exercícios. Um curso de pintura cobra de seus estudantes uma matrícula de 110. Turma, esse já é o valor fixo. Valor fixo é o B, é o termo independente, mais uma mensalidade, ou seja, mensalidade de 120. Então você vai pagar. Aí ele pergunta qual é a função. Turma, é a função que tem o 110 sozinho, é a C. Então ó, você vai pagar 120 cada mês, que é o X. Pode ver que aqui está X meses, mais 110 que é o que você pagou da matrícula. Então a questão 5, hiper fácil aí, bem tranquila para vocês estarem analisando. Bem, aqui já é um pouquinho diferente, a gente vai resolver com bastante calma. Ele quer a imagem do 1 e a imagem do menos 1 e subtrai os resultados. Então, primeira coisa, turma, sem pânico, é calcular a imagem do 1, ou seja, o f de 1. Então eu vou pegar e copiar a função, só que onde for x eu vou substituir pelo número 1. Como é um número 1 positivo, não precisa de parênteses. Tá? Então é 2 vezes 1 mais o 1. Lembre-se que o x é 1, por isso que eu substituí. Sobre 3. Então o f de 1 vai ser 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 é 3. 3 sobre 3 dá 1. Então eu acabei de descobrir que o f de 1 também vai dar y igual a 1. Agora eu vou calcular o que ele está pedindo, f do menos 1. Então f
de menos 1 é igual. Aí eu vou pegar o 2. Agora, turma, como ele é negativo, eu vou colocar dentro do parênteses. 2 vezes menos 1, mais 1 e tudo sobre 3. Entre a multiplicação e a soma, você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. E aí, menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Então, aqui já tem a minha resposta. Vai dar menos 1 sobre 3. E aí, eu já tenho as respostas e vou substituir ali. Então, quem é o f de 1? Ah, vale 1. Então, coloca. Menos. Quem é o f de menos 1? Ah, é menos 1 terço. Coloca entre parênteses. Menos 1 terço. E agora, tudo sobre 2. Vamos fazer com calma. Então, aqui vai ser 1. Menos com menos é mais 1 terço. O que vai fazer agora? Mínimo múltiplo comum. Eu vou pegar esse 3 aqui, vou multiplicar pelo 1, e o resultado que der, turma, eu vou fazer a conta com esse aqui, no caso é uma soma. Então, ó, vamos lá. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 1 é 4. Então, aqui em cima vai dar 4 terços. Ok? O que eu fiz? 3 vezes 1 mais 1. Então, deu 4. E o 3 eu conservo. Turma, embaixo do 2 é o número 1. Então, isso aqui deu uma divisão de fração por fração. Então, eu conservo a primeira fração, multiplico e inverto a segunda. 4 vezes 1 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Só que os dois são pares, então os dois eu consigo fazer uma divisão pelo número 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, esse é o resultado desta conta, onde ele me deu, no caso, as imagens que ele queria que eu calculasse. Então, eu calculei o f de 1, calculei o f de menos 1 e joguei na fórmula. Mais um aqui. Escreva a função afim de acordo com os coeficientes dados. Então, turma, esse aqui é muito fácil. Lembrando que a função afim, você tem essa fórmula aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Então, ele quer que você coloque só o a e o b ali. Então, quem é que vai ficar assim? Olha, f de x é igual a 3x, aí o b é 10, mais 10. Acabou, só isso, só isso. E aqui, quem vai ficar? F de x é igual a menos 2x, porque o a é menos, né? Mais 0, então eu não preciso colocar, ok? Então, esse exercício aqui já está feito, só vocês estudarem ele. Bem, eu vou dar aqui uma parte teórica, ó, sobre esses tópicos aqui da página 7. O que é o zero de uma função afim? Então, vamos supor que eu tenho uma função afim, aí dá para fazer o gráfico com ela sempre. Minha função é essa aqui, ó, 2x mais 10. Então, primeira coisa, vamos fazer o gráfico. Então, eu vou ensinar você a fazer um gráfico. No caso, aí depois eu vou até explicar o que é translação de gráfico. Se você fizer o gráfico 2x, presta bem atenção, tá? Se eu colocar f de x ou y é a mesma coisa. Você poderia fazer aquela tabelinha que vocês chegaram a fazer no nono ano, no oitavo, quando faziam gráficos. Eu vou colocar o zero, então vou colocar aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, então y é 0. Vou colocar 1 agora no lugar do x. Bem, 2 vezes 1 é 2, então tá aqui, ó. Eu só preciso de 2 pontos para fazer um gráfico de primeiro grau. Então eu vou colocar esses 2 pontos que eu já calculei no gráfico. Então vamos colocar mais ou menos aqui. Tá? Vou fazer um esboço desse gráfico, vou colocar em outra cor. 0, 0, tomei esse ponto aqui, ó. E 1 e 2, vamos supor que 1 esteja aqui e que o 2 esteja aqui. Então, o primeiro sempre é x, o segundo é y. Então, ele vai ser mais ou menos aqui. Se você fizer carrega no rumo deles, vai dar isso. E aí, você só simplesmente pega uma reta e liga os pontos. Acabei de fazer a função 2x. Aí, o que é transladar um gráfico? É muito simples, pessoal. Transladar um gráfico nada mais é do que você pegar, por exemplo, é que aqui essa reta não vai dar, porque eu já fiz ela, mas vou fazer esse gráfico aqui, ó. Faz de conta que o número 10 está aqui em cima,
tá? Ó, tá aqui em cima. Vamos colocar a caneta aqui, ó, tá aqui, ó. Você vai pegar esse gráfico e vai subir ele até chegar aqui. Isso que é transladar gráfico. Lá na sala eu vou explicar, e se vocês quiserem eu explico melhor. Aqui eu vou fazer um exemplo daqui a pouco. Eu vou fazer esse gráfico já transladado. Bem, vou colocar aqui as linhas de grade, que aí eu vou fazer o gráfico. Bem, para vocês entenderem, eu vou pegar então alguém para ser meu eixo Y. E alguém para ser meu eixo X. Aí é o seguinte, ó. Eu tenho uns quadradinhos aqui. Então, lembra que eu fiz? Se eu peguei o X e o Y, eu coloquei 0 e o Y aqui deu quanto, ó? Agora é nesse cara aqui, ó. Não é naquele que era só 2x. Se eu colocar 0 no lugar do 2, vai dar o 10. Turma, esse 10 é o nosso coeficiente linear. Lembra que eu já tinha falado que aqui era o B e que aqui quem está do lado de x é o A? Aí eu vou colocar 10 aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 é aqui. Outra coisa que eu vou colocar o 0 aqui no Y. Então no lugar do FX eu vou colocar 0. Aí eu vou copiar 2x mais 10. O que eu vou achar aqui? A raiz. Vai dar uma equação no primeiro grau. Vou mandar esse 2x para lá, ele vai negativo. Então 2x é igual a 10. Aí o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então 10 dividido por menos 2 vai dar menos 5. Então eu venho aqui no 5 negativo. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Aqui é o menos 5. Aí eu vou pegar o meu gráfico, vou até desenhar ele em vermelho e um tamanho mais fino aqui. Vou pegar, ele vai passar no 10 e no menos 5, ó. Só vou ajeitar ele aqui. E agora é que tem que prestar atenção. Vou tirar a linha de grade, certo? A régua. Vou dar como se fosse um zoom aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui. Nem vou pegar o Y, só pegar essa parte. Então, dei um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou estudar o quê? Vou estudar sinal. Como eu disse, eu não quero o Y. Presta muita atenção, mas muita atenção, porque essa parte aqui é fácil, mas alguns alunos às vezes se perdem de bobeira. Essa aqui seria a minha reta, entendeu? Aí eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, ó. Aqui eu calculei, ele é a minha raiz. O que é raiz mesmo, pessoal? A raiz é quando o y é 0. Então presta bem atenção. Se eu colocar um pontinho aqui à direita do 5 negativo, esse ponto vai procurar o gráfico aqui, ó, na parte de cima. O que isto quer dizer? Que toda essa parte aqui, toda essa região, tá? Ela é positiva. Toda ela. Tá para lá do 5, ela é positiva. Se eu riscar o gráfico aqui, ó, um risco à esquerda do menos 5, ele vai procurar o gráfico na parte de baixo. Isso quer dizer que toda a parte de baixo vai ser negativa. E aí você pode escrever dessa forma. Presta atenção, porque o que nós estamos estudando primeiro é a representação gráfica, que eu já fiz, e agora eu estou fazendo o estudo do sinal. Então vou até colocar o título ali, estudo do sinal. Pode mudar a cor, né? Porque eu não sou palmeirense. Então vamos colocar ela aqui, pretinha. Pronto. Como que vai ser o estudo do sinal? Turma, presta bem atenção. A nossa prioridade aqui é falar o sinal antes e depois da raiz. Então você vai colocar assim, ó. Que o Y, né? Porque sempre o sinal é do Y. Ele vai ser. Vou até colocar assim, ó. Dessa forma. Mas geralmente eu coloco maior que 0, tá? O y, quando eu falo que y é maior que 0, eu estou falando que ele é positivo. Então o y é maior que 0 em que casos? Aí, ó, vamos colocar igual. Em que o x
vai ser maior aí do que o 5 negativo. É maior ou igual. Como eu não tenho eu vou colocar aqui o igual assim, ó. Então é maior ou igual, que é esse símbolo aqui, ó, maior e igual. Então toda vez que o x for maior ou igual a 5, principalmente maior, né? Vou até tirar esse maior, ele é positivo. Então maior que menos 5 ele é positivo. Agora, toda vez que você quer um valor de y negativo, então vamos colocar aqui o sinal. Vai ser em qual caso? Quando os valores forem menores do que menos 5. No caso aqui é x, tá? Deixa eu só arrumar. X é menor do que menos 5. E para a função ser considerada zero, que eu já até tinha falado ali, ó, olha lá, como é de zero, ela dá o menos 5. Então, o valor, ó, y igual a zero, quer dizer que o x é igual a 5 negativo. Tanto é verdade que aqui, ó, quando você coloca zero aqui, ó, já calculei aqui, ó, tá vendo? Vai dar menos 5. Então menos 5 se chama raiz, ó, tá escrito aqui, ó, raiz. Ele é o ponto onde você zera a função. Então abaixo dele, e essa função aqui, gostaria que vocês prestassem atenção. Nesse estilo aqui, ela é chamada de função crescente. E tem um motivo para ela ter esse nome. É que os valores de x, quando vão aumentando, aumentam os valores de y. Outra coisa para saber se é crescente. O 2 aqui na frente do x é um 2 positivo. Então, como o a é igual a 2 positivo, ela também será denominada crescente por esse motivo. Ok? Então, o que seria uma função? Essa aqui, então, turma, é o exemplo que eu dei, eu já fiz o gráfico e o estudo do sinal. Agora eu vou falar o que é uma função decrescente e eu vou também estudar o sinal dela. Bem, basicamente, uma função decrescente, ela tem um a negativo. Mas eu vou colocar aqui, então, por exemplo, ó, 6 é menos 3x. Como eu disse, não tem ordem. Ele pode colocar o x antes, depois, primeiro, segundo. Você sabe que o a é este cara aqui, porque ele está do lado do x, e esse aqui é o b. Lembrando que o a é coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer, calcular a raiz. Ah, como que eu calculo a raiz? É só eu falar que o f de x vale 0. Então tá bem fácil. Então eu vou colocar 0, aí eu vou colocar 6 menos 3x. Vou passar o 3x para o lado de lá, vai ficar 3x igual a 6. Aí o x vai dar 2. Então acabei de encontrar a minha raiz. O que é isso mesmo, professor? É o ponto do gráfico que cruza o eixo x, eixo das abscissas. Ah, e quem é o b? O b eu não preciso nem calcular. Então vou fazer esse gráfico aqui, ó. Entendeu? Vou fazer ele meio que sem esboço mesmo. No esboço, quer dizer. Sem estar totalmente certinho. Presta atenção no que eu vou fazer agora, na verdade. Esse ponto B, faz de conta que aqui já está milimetrado. E aqui é o 6. Ah, professor, então eu posso colocar o ponto B direto no gráfico? Direto no gráfico. E a raiz? A raiz você coloca no eixo das abscissas. Vamos supor que aqui é o 2 que você calculou. Agora você vai pegar o seu gráfico. Vou colocar ele até de azul, Pega o seu gráfico e liga os pontos. Então tá aí, ó, acabei de ligar os pontos. Presta atenção que esse gráfico tem um formato diferente. Ele é um gráfico decrescente, tá bom? E aí eu vou fazer agora o que? O estudo do sinal. Então eu acabei de fazer o gráfico, certo? Para vocês. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Então, olha a importância de você saber fazer o gráfico e o estudo do sinal. Eu vou pegar só onde está a raiz de novo, porque é só ela que me interessa. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e ele copiou para mim. Pronto, eu vou fazer em cima dessa imagem. Pessoal, é o seguinte, lembrando que o 2 é raiz.
Só que agora, olha, a parte do gráfico que está para cima é essa. Então, os valores que estão à esquerda vão pegar o gráfico para cima. Então, atrás do 2 agora é positivo. E aí, se eu fizer um risquinho aqui à direita do 2, ele vai encontrar o gráfico aqui embaixo. Então, os valores aqui são negativos. Então, eu vou colocar, olha, o f de x será positivo, é assim que eu coloco, marco 0, se e somente se o valor do x tem que ser menor do que o 2, porque dá uma olhada, porque os valores menores do que o 2 é que estão dando na parte positiva do gráfico. Aí, outro estudo do sinal, olha, o f de x, que é o y, vai ser menor que 0, ou seja, vai ser negativo, em que casos? Quando o x for maior do que o 2. Então, todos os valores maiores do que 2 está dando negativo. E o f de x vai ser 0, que é a nossa própria raiz, que está ali já calculado, se e somente se o x for igual a 0. Então, eu acabei de fazer um gráfico decrescente, já fiz como que eu faço o gráfico e o estudo do sinal. Bem, o transladar um gráfico é exatamente o seguinte, ó. Se por acaso esse gráfico aqui, ó, esse gráfico é do menos 3x, certo? A inclinação dele não muda. Então é como se eu pegasse esse gráfico aqui, ó, e passasse ele, presta atenção nessa parte, ele é isso, ó, faz de conta que o nosso gráfico é isso. Aí esse vermelho aqui é o f de x igual a menos 3x. Aí ele subiu 6, o que eu faço? Subiu 6. E aí fica aquele gráfico. Então, transladar gráfico é você ou descer ou subir. Mas esse que passa pelo 0, 0 é o f de x igual a menos 3x. Aí ele adicionou 6 unidades, ele sobe 6 unidades para cima. E se ele descesse, e se fosse menos 3x menos 1? Aí ele desceria até encostar no menos 1. Repara que quando ele translada, a raiz, que é o ponto que ele cruza o eixo x, e o b também mudam. Entendeu? Ó, aqui o b é 6, aqui o b é 0. Aqui o b já é um valor negativo, e a raiz é negativa também. E se ele subir mais do que 6? O b vai ser maior do que 6 e a raiz vai ser maior do que 2. Tá? Então, tem essas variáveis. Então, é isso que é. O zero de uma função nada mais é do que a raiz. Transladar o gráfico é nada mais do que você subir e descer com o gráfico. Tá? E esboçar o gráfico. E decrescente, esse aqui ele é decrescente. E está bem na cara porque que ele é decrescente. O valor do A, que é o coeficiente angular, ó, é negativo. É menos 3. Então isso é uma grande dica. Aí você vai falar assim, professor, então quer dizer que é crescente é quando o A é positivo e decrescente é quando o A é negativo? Sim, é isso, é exatamente isso. Tá bom? Então, ficou aí este. Vamos dar uma outra lado aqui nos slides. Ele vai te dar um exercício. Ele te pergunta a taxa de variação do coeficiente angular. Turma, coeficiente angular é só o número que está na frente do x. Então eu já vou colocar direto as respostas. Ó, o A, quando não tem nada, é 1. Quem é o A aqui, que é coeficiente angular? É menos 3. Quem é o A aqui? O A está aqui, ó, o x aqui. O A é 1. Toma cuidado, não é o 4 não, viu? Quem é o A aqui? O A é 2π negativo, que é sempre o número que está na frente do x. Quem é o A aqui? É a raiz de 3 sobre 3. E quem é o A aqui? Não tem A. O A é 0. Não tem x, não tem A. Beleza? Então, é tomar cuidado e ver o que ele está pedindo e já era. Esse daqui é importante. Ele está te dando 2 pontos e ele quer que você ache o coeficiente angular. Turma, olha que fácil. O coeficiente angular é o A. Você vai escolher um daqueles pontos para colocar em cima. Eu vou escolher o 3, 3. E o outro ponto você coloca embaixo. Então vai ser o 2, 2. Você vai fazer sempre o y primeiro. Presta atenção. Então vai ser 3 menos 2. Dividido pelo x, 3 menos 2. Turma, vai dar 1 e 1 ali. Então vai dar 1 sobre 1. Então A é 1. Alternativa D de dado.
tá? O coeficiente angular, ou taxa de variação, que ele também pode chamar, é 1, beleza? Vamos ver aqui mais um. Essa aqui é interessante, presta atenção. Olha o estilo do gráfico, pessoal. O gráfico desse jeito, ele é um gráfico crescente. Isso quer dizer que o A, né, é positivo. Mas ele está chamando o A aqui de M, então o M é maior que 0, ele é positivo. Turma, quem encosta no eixo é o B, só que aqui ele está fazendo o papel de N, então o N nesse caso está na parte negativa. Então tá feito o exercício. O M aqui é positivo e o N aqui é negativo, beleza? E esse gráfico é crescente porque o A ou o M ele é um valor maior do que 0, ou seja, é positivo. Esse exercício aqui é interessante, que nós vamos calcular a taxa de variação, certo? Eu vou mostrar para vocês o gráfico, como que eu faço. Então dá uma olhada. Eu vou escolher 2 pontos que eu conheço, então não adianta escolher pontos que você não conhece. Eu não conheço aqui, ó, mas aqui eu conheço tudo. Então eu vou pegar, vou colocar sempre o x primeiro, viu? 2000, x é o que está na horizontal, e o 75. E embaixo eu vou colocar o 2012. Ah, professor, não tem problema se eu colocar... Não tem problema quem você coloca em cima e embaixo. 2012 e o 105. Vou achar o A. Lembra como que eu acabei de achar o A no exercício anterior? Começa sempre pelo Y. Então vai ser 75 menos 105 sobre 2000. É sempre de cima menos o de baixo. 2000 menos 2012. Então eu vou achar o A, pessoal. Presta atenção que essa aqui para mim é a conta mais importante desse vídeo, a mais importante. Bem, 75 até chegar no 105, então você tem 75, 85, 95, 105, vai dar 30, só vai dar 30 negativo. E o 2000 até o 2012 vai dar menos 12. Então, o máximo que eu posso fazer é simplificar o gráfico. Olha o jeitão dele, ele é positivo, menos com menos é mais. E se eu simplificar os 2 por 6, vai dar 5 e vai dar 2. Vai dar 5 sobre 2. Ou 2,5, se vocês preferirem. Só que agora eu tenho que achar o B. Então, para eu encontrar o B, olha a dica que eu vou dar. Você vai escolher qualquer ponto e substituir na função y igual a ax mais o b. Eu vou escolher o ponto de cima. O y vale 75. O a eu acabei de encontrar que vale 5 sobre 2. O x é o 2000. E eu vou achar o b. Eu estou substituindo para achar o b. Turma, 2000 dividido por 2 é 1000. Ó, 2000 e dividido por 2 é 1000. 1000 vezes 5 é 5000. Então aqui vai ficar 75 igual a 5000 mais o b. E aí, turma, eu vou passar os 5.000 para lá, então vai ficar 75 menos 5.000 mais o B. Então dá uma olhada, ó. Deixa eu só ampliar. Vai dar menos, né, 4.925. Turma, acabei de encontrar então o A e o B. O que eu vou fazer? Vou jogar nessa fórmula. Y igual. Quem é o A? Ah, o A é 5 sobre 2. Coloca. E quem é o B? Ah, o B é menos. Espera só um pouquinho aí. O B é menos 4.925. Turma, ele quer saber em que ano que o Y vai ser 120. Então você coloca 120 aqui, aí coloca aqui 5x sobre 2 menos o 4.925. Eu quero achar então qual ano que ele, né, ele teve 120 kg. Eu vou passar, turma, o 4.925 para o lado de lá e ele vai somar com 120. Então 4.925 igual a 5x sobre 2. Bem, agora aqui
Se eu pegar esse 100 e somar com 4.900, já vai dar 5.000. Aí 5.000, 25 mais 20, dá, então é 5.045. 5.045 igual a 5x sobre 2. Aí reparem uma coisa. Nós estamos com uma equaçãozinha que dá pra gente poder mexer tranquilamente. Porque, olha só, se eu pegar só esse 2 aqui multiplicando, então, por exemplo, o 2 vezes o 5.045 vai dar 10.090. Eu só dobrei, 10.090. Espera aí que eu esqueci de um zero. Tá? Igual a 5x. E agora, turma, a única coisa que nós temos para fazer aí é pegar o 10.090 e dividir por 5. E aí eu vou chegar num valor exato, que eu já vou até colocar aqui o resultado, que é 2018. Então, olha a importância das funções. Você com a função, você pode saber muita coisa. Muita coisa. Então, no caso aí, ele te deu um gráfico e ele queria saber qual seria o ano que a pessoa estará, né, com aumento de igual a 120. Então, tá aí, tá resolvido. E vamos para esse próximo exercício aqui. Olha só, determine sua raiz. Turma, raiz é só falar que o f de x é 0. Então, pega esses exercícios, estuda em cima deles, manda 2 para cá. Acabei de achar a raiz, o 3 vai para lá, vai dar 2/3. Essa é a raiz, é o item A. O item B, ele pede para você classificar em crescente ou decrescente. Fácil. O valor do A é positivo, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui é o A e aqui é o B, lembra? Ó. A e B. Esse A aqui é daqui, tá, turma? Para não confundir. É o A do que ele está pedindo. Agora, esse A e B é da função. Então, o A, que é o coeficiente angular, é positivo. Então, essa função é crescente. Nem preciso fazer força para falar. Só olhar o sinal. E construir seu gráfico. Vamos fazer um esboço do gráfico aí, que é coisa mais tranquila para fazer. Lembrando que o coeficiente linear da reta, ele vai direto no gráfico. Então, menos 2 já vai vir aqui direto. Ó. Vai lá, faz sua com a régua, onde é. E a raiz eu já achei que é 2/3. Turma, 2/3 é a mesma coisa que 0,666. Então, vamos colocar que ele é bem aqui, vai. Ele é uma dízima periódica, então eu não vou fazer ele virar dízima periódica. Aí você só coloca o seu gráfico cruzando os dois e acabou. Gráfico crescente construído. E bora, que nós temos aí mais o último exercício e essa aula que tem um peso gigante aí. O último na verdade determina a função afim primeira. Eu já fiz, então só vou fazer um comentário. Eu já estava fazendo estudo do sinal. Eu fiz em 2 ou 3 vezes, né? Então eu espero que essa aula obviamente vocês vão ter depois da minha aula, e espero que tenha reforçado um pouco o que eu vou falar em sala de aula, beleza? Então, grande abraço, assistam quantas vezes for necessidade, e qualquer coisa, entendeu? Vocês podem tá olhando o Geek também, fazendo os exercícios do Geek, alguns que eu mandei, tá bom? Então até a próxima, turma. Um abraço.